de Êxodo. Êxodo. Livro de Êxodo. Deixa o Senhor Jesus Cristo falar contigo. Livro de Êxodo, capítulo de número 12. Versículo de número 29. Isso é muito forte, irmão. Nós estamos dentro da campanha e o Senhor ele mostrou para mim coisas tremendas acontecendo nesse segundo dia de campanha. E nós fomos privilegiados. Num dia de segundo dia de campanha, nós temos uma santa ceia. Olha que mesa mais lindinha, irmão. Tá linda? Aleluia. Que o Senhor possa te encher de bênção nesta noite. Versículo de número 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito cativo que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa que não houvesse morto. Então naquela mesma noite Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor nu, pois tendes dito: levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, tudo como tens dito. Ide-vos embora e abençoai-me também. Amém. Pode sentar dando glória a Deus, irmão. Fique tranquilo, eu vou ser rápido. Nós temos o ato profético da unção. Preste atenção, irmãos. Moisés, ele era um homem muito obediente a Deus. Ele era tão obediente, mas tão obediente, que durante 10 vezes ele se apresentou na presença de Faraó, pedindo para que Faraó libertasse o povo do Egito. Egito hoje é o mundo. O Egito hoje é lá fora, onde as pessoas estão na bebedice, onde as pessoas estão na prostituição, aonde as pessoas estão no adultério, aonde as pessoas estão na mentira, aonde as pessoas estão no cigarro. Irmãos, cigarro é tão do inferno, e aqui está esse clima gostoso. Se alguém passar lá na rua fumando, a fumaça entra aqui e perturba todos os nossos narizes. E eu gostaria que os irmãos entendessem que toda vez que existe um servo de Deus, alguém que tem a promessa de Deus, Deus escuta a oração dele. A Escritura diz que quando houve uma grande fome no mundo antigo, a Escritura diz que José, sendo governador do Egito, ele trouxe seu pai Jacó, e ele trouxe todos os seus irmãos, e ele trouxe também todos os familiares, um total de 70 pessoas. Família abençoada, não, irmão? Tinha 70 pessoas. As famílias hoje estão diminuindo. Tem casal que não quer nem ter mais filho. Existe hoje uma mania de ser pai de pet. Agora quer ter um cachorro. A moda agora é ter um cachorro. Isso não vai longe não, meu irmão. Pensa no homem brabo, é meu irmão. Meu irmão é tão brabo, mas tão brabo, que ele não dá sorriso para ninguém não. Um dia desse eu cheguei na casa dele, o meu irmão com um cachorrinho pequenininho no colo.
Eu falei, o que aconteceu? Não, essa mulher aqui arrumou esse cachorro, agora eu tenho que ficar andando com ele na rua agora também. Um cachorro pequeno, parece um rato. As famílias estão diminuindo, as pessoas estão colocando na cabeça que não vale a pena ter filho. A Escritura diz que os nossos filhos é herança do Senhor, irmão. É herança do Senhor. Ser pai, ser mãe é algo tão lindo que a Escritura diz que a mulher salvar-se-á sendo mãe de filhos. A maior honra para uma mulher é ter filhos. A Escritura diz que 70 pessoas entraram na terra do Egito. 430 anos depois, 70 pessoas se transformaram em mais de 3 milhões de pessoas. E isso é sim viver a promessa de Deus na terra. Porque quando Deus chamou Abraão no livro de Gênesis capítulo 12, ele diz: olha para as estrelas do céu. E ele olhou e disse: consegue contá-las? Ele disse: não, assim será a tua descendência. Porque Abraão tinha promessa, Isaac tinha promessa, Jacó tinha promessa. Quem tem promessa aqui nessa noite? Eu tenho promessa. Você tem promessa, irmão. Não é para desistir. Tem gente que desiste com uma facilidade. Estou com a unha encravada, não vou para o culto hoje não. Estou com dor de cabeça. O pior é que até os homens hoje em dia estão com dor de cabeça também, irmão. E agora, Carlão? Até os homens estão, estou com dor de cabeça. Irmãos, quero dizer para você que quem tem promessa vai além. Quem tem promessa rompe limite, rompe barreiras. Quem tem promessa vai além. A Escritura diz que 70 pessoas entraram no Egito. 400 anos depois tinha mais de 3 milhões. Há estudiosos que dizem que é mais de 6 milhões. Agora esse povo está sendo escravizado. O povo está sendo escravizado. Para poder beber, comer, tem que trabalhar, tem que fazer tijolo de dia, fazer tijolo à noite, fazer tijolo de madrugada. Para quê? Para as grandes construções do Egito antigo. Esse povo agora, ele está clamando a Deus. Eu quero dizer para você, irmão, pensa numa pessoa quando ela clama a Deus e ora a Deus, é quando está passando na prova. Sim ou não, irmãos? Tá tudo bem, não vem para culto. Tá tudo ótimo, esquece campanha. Tá mil maravilhas, esquece ceia. Mas quando aperta, já começa a clamar, já começa a gritar. A Escritura diz que esse povo estava sofrendo de tal forma que Deus, meus irmãos, permite que uma grande perseguição aconteça na vida dos filhos de Israel. A Escritura diz que eles cresceram. Eram mais do que os filhos do Egito. Agora Faraó, que não conhecia a história de José, ele olha para aquele povo crescendo e diz: espera aí, vamos fazer com que esse povo pare de crescer, porque qualquer hora dessa aí eles se juntam com os nossos inimigos e eles podem nos destruir e nos expulsar da nossa terra. A Escritura diz, meus irmãos, preste atenção nisso, que ele manda matar as criancinhas de sexo masculino que nascesse. E é assim que Satanás trabalha. Quando ele percebe o que? A irmã Francinete, ela está vencendo, ele começa a trabalhar para destruir o que? O futuro dela. Porque se agora ela está de pé, e a Escritura diz o que? Aquele que está de pé, ore para que não caia. Quem conhece a história dessa igreja sabe que aqui já tiveram grandes homens e mulheres de Deus. Aonde estão eles hoje? Hein? Aonde estão? Não olharam, não oraram, caíram. O inimigo, ele trabalha para destruir o teu sonho, o teu objetivo, o teu amanhã, porque ele sabe que o teu hoje já é vitória. Quem recebe isso em nome de Jesus? O teu hoje já é vitória. Então ele trabalha para destruir o teu amanhã. Então ele sabia que aquele povo estava crescendo. Então ele começa a matar as criancinhas.
Como é que ele matava? Ele matava assim, irmãos, olha, eles pegavam, ele deu a ordem para que as parteiras, quando nascessem, eles descobrissem que era homem, matassem enforcado e jogassem para os crocodilos. Os crocodilos egípcios do rio Nilo, eles estão catalogados como um dos maiores crocodilos que já existiu na terra, entre 5 e 6 metros de tamanho. Era um animal muito enorme. O crocodilo do rio Nilo, ele é tão grande, mas era tão grande, que ele foi descrito no livro de Jó como o Leviatã. Ele foi colocado como a imagem de Satanás, de tão grande e horrível que ele era. As criancinhas eram jogadas no rio Nilo e os crocodilos comiam as crianças. Isso é verdade. A Escritura diz que as parteiras divinamente inspiradas, elas não matavam as crianças. Faraó então fala: já que elas não querem matar, eu vou mandar o exército ir. E o exército ia de casa em casa, abriam as portas, e aonde tinha criança eles pegavam e matavam. A Escritura diz que em uma casa tinha uma criança, tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova, Miriam e Arão. A Escritura diz que essa criancinha, ela foi colocada dentro de um cesto, e esse cesto até hoje é chamado de Moisés. A Escritura diz que ele colocou, irmão, preste atenção nisso, igreja, eu vou ser rapidinho, preste atenção. Foi colocado dentro de um cesto e foi colocado aonde? Dentro do rio. O que tinha no rio? Crocodilos ferozes, enormes. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que quando Deus tem propósito na vida de alguém, pode passar no meio do inimigo e não vai acontecer nada, como aconteceu com Daniel. Foi lançado na cova dos leões e os leões tiveram de jejuar. Assim aconteceu naquele dia, naquele rio. A Escritura diz que ele foi descendo. Se tinha crocodilo, se tinha cobra aquática, eu não sei. Uma coisa eu sei, que Deus estava naquele barquinho junto com Moisés. Deus estava naquela pequena embarcação junto com Moisés. E é isso que me faz permanecer de pé, porque eu sei que Deus está comigo, Deus está contigo. Ei, Deus está contigo, irmão, então dá glória a Deus. A Escritura diz que ele vai rio, até onde ele chega, aonde a filha de Faraó está tomando banho junto com as suas donzelas. A Escritura diz que quando a filha do rei, a filha de Faraó olhou, se apaixonou por aquela criança. Então ela pegou aquela criança, e quem estava de olho? A irmãzinha dele, Miriam. E ela, vendo aquele carinho da filha do rei, ela se aproximou e disse: minha senhora, eu sei de uma mãezinha que está amamentando, e ela pode amamentar essa criança. Isso é muito lindo, sabe por quê, irmão? O inimigo pensa que pode tirar alguma coisa de você, o inimigo pensa que tomou alguma coisa de você, mas ele só está, a tua bênção só está sendo guardada, a tua bênção só está sendo guardada, a tua bênção só está sendo guardada, sabe por quê? Porque aquilo que é teu ninguém toma, aquilo que é teu ninguém toma, irmão. A Escritura diz que naquele mesmo dia, Moisés volta para o seio da sua mãe. Ela cria. Quando aquela criança larga o peito, ela vai ser criada no Egito. Aquela criança foi formada em tudo quanto era ciência no Egito, e aquela criança sabia de tudo quanto era religião no Egito. Ela sabia de cor, Moisés sabia de cor e salteado todos os deuses, o nome de todos os deuses do Egito. Mas ele sabia a sua origem. E eu quero dizer para você, irmão, a tua origem não pode ser esquecida. A tua origem não pode ser esquecida. A tua origem é o céu. A tua origem é o céu. A tua origem é o paraíso. A tua origem é lá em cima com Cristo Jesus. Irmãos,
A Escritura diz que um belo dia Moisés está andando e ele percebe que um egípcio está batendo em um hebreu. A Escritura diz que ele vai lá e ele mata o egípcio. Ele cava um buraco em terra e aquele hebreu que estava apanhando fica caladinho. Passa algum tempo, o mesmo egípcio está agora brigando, não é mais com o hebreu que estava apanhando, agora está brigando com outro hebreu. 2 hebreus estavam brigando. E Moisés: ei, vocês não podem brigar. Aquele que foi salvo por Moisés aponta o dedo para Moisés e diz assim: olha, quem é você para dizer o que a gente pode fazer, o que não pode fazer? Tu quer fazer comigo igual tu fez com o egípcio? Tu quer me matar? A Escritura diz que Moisés na mesma hora teve uma revelação do alto e disse: eu vou fugir daqui, porque agora eu vou morrer. A Escritura diz que ele foge para o deserto. Preste atenção, vou ser rápido nisso. Ele ficou 40 anos no deserto, fazendo o quê? Pastoreando ovelhas. Até que um dia, uma ovelhinha sobe no monte. Ele sobe atrás dessa ovelhinha para trazê-la de volta para o aprisco. A Escritura diz que ele olha para uma sarça, um arbusto, uma moita, melhor dizendo, de capim. E a moita pega fogo, pegando fogo, e ele olha diferente, porque as outras moitas durante 40 anos ou durante 80 anos de sua vida, ele olha, pega fogo e é consumido, mas aquela moita não era consumida. Ele se apresenta, se aproxima aquela moita, e uma voz sai daquela moita dizendo: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Aqui é santo, irmão, aqui é santo, aqui é santo. A Bíblia diz assim que nós temos que guardar os nossos pés quando nós entrarmos na casa do Senhor. A presença do Senhor é tão santa que no livro de Isaías capítulo 6, os anjos serafins têm 6 asas, 2 cobrem os rostos, com 2 voam e com 2 tampam seus pés. Sabe por quê? Porque na presença de Deus nós temos que guardar os nossos pés, nós temos que descer e nos humilhar. A Escritura diz que a voz se aproxima, Moisés se aproxima e a voz continua dizendo assim: olha, eis que tenho visto e ouvido o clamor do meu povo, por isso desci para salvá-los, para libertá-los. Que coisa tremenda, irmão! Deus deu um encontro com Moisés no monte, e a Escritura diz que Deus ordenou que ele fosse o libertador. Mas agora esse Moisés que era doutor na ciência do Egito, esse Moisés que conhecia todos os deuses do Egito, agora ele tem uma experiência sobrenatural, porque ele conhecia dezenas, ou melhor dizendo, centenas de deuses do Egito, mas nenhum deus do Egito falava. Tinham boca, mas não falavam. Tinham olhos, mas não olhavam. Tinham ouvido, mas não ouvido. E agora ele está olhando para uma moita pegando fogo, e a moita falando com ele, dizendo: tu vai e vai libertar o povo de Israel. Então ele diz assim: mas tudo bem, eu vou. Mas quando eu chegar lá, eles vão perguntar: qual é o teu nome? Quem é que me enviou? E ele disse: assim dirás: eu sou, me enviou a vós. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Moisés, aquela chama que estava pegando fogo naquele arbusto, naquela moita, agora aquele fogo é transferido para o coração de Moisés. E é isso que eu estou há 4 meses aqui no Mutirão, orando para que Deus faça transferir o fogo do arbusto para o teu coração, para o teu coração, para o teu coração, para o teu coração, porque no dia que você entender e o teu coração arder, nada mais vai te parar. A Escritura diz, meu irmão, no livro de Mateus, no livro de Atos, que quando 2 discípulos estão a caminho de Emaús, Jesus aparece para eles, começa a andar do lado deles, do ladinho deles, começando e dizendo: o que aconteceu? O que vocês estão conversando? E eles então perguntaram: tu é estrangeiro? Por acaso tu não sabe das maravilhas que Jesus fez aqui na terra?
de todas as coisas que ele tem feito. E a Escritura diz que eles conversaram durante tempo na estrada. Mas chegando em Damasco, Emaús, melhor dizendo, eles entraram na cidade e Jesus continuou a viagem. Quando eles se apartam de Jesus, a Escritura diz que eles começavam dizendo: mas espera aí, aquele ali, será que não era Jesus? E o outro disse: meu Deus, por isso que o nosso coração ardia quando ele falava conosco. Precisa você sentir o arder do fogo do Espírito Santo no teu coração, senão será em vão vir à igreja, irmão. Se aproximar da sarça ardente e não sentir esse fogo, é em vão. Faça um esforço nessa noite, porque a Escritura diz que esse homem chamado Moisés, ele vai na direção do povo do Egito, na presença de Faraó, meu irmão. E ele diz assim: olha, Deus mandou vir até você para você libertar o povo dele. E ele diz: e quem é esse Deus de Abraão? Não estou nem aí para ele. Quem é esse Deus de Isaac? Não conheço. E a Escritura diz que Moisés sai da presença de Faraó e Deus manda a primeira praga: as águas se tornam em sangue. Ele volta novamente, Faraó com o coração endurecido, não libera o povo. Vem a segunda praga, praga das rãs. Moisés insiste, mas Faraó não libera o povo. Vem a terceira praga, praga de piolho. Continua, não liberta o povo. Vem a quarta praga, praga das moscas. Continua o coração de Faraó enrijecido. Vem a praga, a peste dos animais. A sétima praga, pedras caem do céu. Meu Deus do céu, quantos prodígios, quantas maravilhas advindas do céu, e o homem não abre o coração. Quantas bênçãos já recebeu, irmão? Quantas coisas você já recebeu? Você tem visto o poder de Deus? Não faça como o povo do Egito, que viu o céu abrindo e tudo isso acontecendo, e o povo Faraó não abriu o coração. A Escritura diz, meu irmão, que a oitava praga, gafanhotos. A gente ora aqui, irmão, gafanhoto é uma praga que consome a vida financeira da pessoa. Você vê uma grande lavoura do tamanho da cidade de Planaltina, Goiás, quando vem uma nuvem de gafanhoto, basta horas para que tudo isso seja consumido. As lavouras do Egito foram consumidas. A oitava praga foi isso. E a nona, teve trevas no Egito. A Bíblia diz que eles acendiam os candeeiros, mesmo assim não tinha luz. E aí vem uma pancada para muita gente. Se liga nisso aqui que eu vou dizer. 9 pragas. Faraó não ficou nem aí. Estou nem aí. Pouco que me lixando. Você sabe por quê? Porque ainda não tinha tocado em seu coração. A Escritura diz, meus irmãos, que Deus determinou uma ordem a Moisés, dizendo: Moisés, fala para todo o povo pegar um cordeiro. Esse cordeiro, você vai degolar o cordeiro, vai pegar o sangue do cordeiro e vai colocar nos umbrais das portas, porque hoje visitarei o Egito, e a casa que não tiver o sangue, eu vou entrar e vou matar o primogênito. Irmão, escute isso, é forte. Quando Deus fala é porque nada acontece sem a permissão de Deus. Se tem alguma coisa acontecendo na tua vida, foi alguma brecha que você deixou e o inimigo tem entrado. Foi alguma falha que você cometeu e o inimigo tem entrado, tem destruído. E o inimigo é como uma pulga. Você sabe uma pulga? Você não tem ferida nenhuma no pé, mas aonde você vai, onde tem pulga, ela entra onde? Nos poros. Ela abre um cantinho ali, e se você não atirá-la, ela vai aumentando, vai sugando o sangue, vai sugando. Daqui a pouco tem um
bicho de pé, daqui a pouco ela faz um ninho de bicho de pé dentro e está grande. Mas é preciso nessa noite você entender que Deus deu essa ordem. Os filhos de Israel então pegaram, mataram um cordeiro e colocaram sangue nos umbrais da porta. Faraó não sabia disso, e mesmo se soubesse, ele não tinha matado bicho nenhum. À meia-noite, a escritura diz, aí tem um mais, irmão, dentro do texto diz, e se a família for pequena, mata um cordeiro e divide com o vizinho. Olha que bênção, irmão. E isso eu quero dizer para você aqui, irmão. Deus vai abrir a tua mente de uma tal forma que você vai orar, e a bênção que adivinha sobre a tua vida, você também vai levar para o teu vizinho. Senhor, abençoa meu vizinho aqui da direita, meu Deus, abençoa meu vizinho da esquerda, meu vizinho da frente, meu vizinho dos fundos. Meu Deus, que a tua bênção seja de uma forma sobrenatural. A escritura diz que à meia-noite o anjo da morte entrou no Egito, e ele ia passando de rua por rua. A casa que não tinha a unção com o sangue, ele entrava e matava o primogênito. Ele foi passando nos bairros mais pobres e matando o primogênito. Ele foi passando nos bairros um pouco mais nobres e matando os primogênitos. Ele foi passando no escravo, ele foi passando na casa grande, ele foi passeando por todo o Egito, até que ele chegou aonde? No palácio. Quando ele entra no palácio, ele entra no quarto real. Tem uma criança, o primeiro filho do faraó, e a escritura diz que o anjo matou aquela criança. A escritura diz que quando o faraó ele acorda, e aí eu vou dizer para você que poucos homens fazem isso, é acordar de madrugada para cobrir o seu filho. Quem faz isso aqui, irmãos? Isso é mais uma função materna. Quem faz isso mais é a mulher. Mas a escritura diz que faraó amava tanto aquela criança que ele acordava para ver aquela criança dormir. Sabe o que aconteceu? Quando ele olhou para aquela criança morta, ele entendeu que ele não estava lutando contra homens, que ele não estava lutando com algo material, físico, algo palpável. Ele não estava lutando com uma de suas divindades que tinham estátuas, que tinham pinturas. Ele estava lutando contra algo superior, algo que era incapaz de compreender. Como que um Deus que se diz todo poderoso atinge e mata uma criança? E ele chama Moisés e fala: leva esse povo daqui, cultua no deserto, longe da minha terra, e me abençoa. Você sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinita mais do que pedimos, almejamos, do que desejamos. O que você tem pedido a Deus nessa noite? O Deus que estava vingando o povo de Israel é o mesmo Deus que quer te abençoar nessa noite. Mas é preciso, irmãos, ungir os umbrais da tua porta. Estou aqui, estamos na campanha onde nós iremos ungir com bálsamo. Mas o que Deus quer nessa noite é ungir com o seu sangue os umbrais do teu coração. Ele quer guardar o teu coração. Ele quer travar o teu coração para que nenhum mal. Salmo 24 diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Deixa Ele ungir o teu coração. A escritura diz que o povo foi liberto, salvo, e assim eu decreto na tua vida também. O Deus que libertou Israel do Egito
também vai libertar você nessa noite em nome de Jesus. Quem crê nisso?